Olá, tudo bem? Chegou a hora de prestar contas ao leão. E você vê lá, tabela do imposto de renda. Afinal de contas, o que é isso? É a pergunta que eu faço agora para Juliana Ono, que é especialista em imposto de renda da Fiscosoft. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Juliana, o que é a tabela do imposto de renda? Bom, a tabela do imposto de renda é uma tabela que tem faixas, né, de rendimentos e ao lado dela a gente tem as alíquotas aplicáveis. O imposto de renda ele está sujeito a um princípio chamado princípio da progressividade, que quer dizer o quê? Que quem ganha mais tem que pagar mais, tem que contribuir mais com o imposto de renda. Então, aquela tabela progressiva, que inclusive é usada aí na tributação na fonte dos salários aí do pessoal assalariado, né, ela tem primeiro uma faixa de tributação. Na segunda coluna a gente tem as alíquotas, que variam de 7,5% até 22,5%. E aí a gente tem na terceira coluna uma parcela a deduzir, né? Uma parcela a deduzir que é fixa em reais. E a gente tem essa tabela tanto para tributação mensal, que aí entra, seja a tributação mensal de rendimento do autônomo, carnê-leão, né? Ou na retenção na fonte, e temos a anual, que é justamente a que é considerada na declaração de ajuste que nós vamos entregar de março a abril de 2012. Então, Juliana, essa tabela ela determina quanto eu já paguei, ficou retido na fonte, ou quanto eu tenho que pagar ainda para o leão, que vai de 7,5% a 22,5%. Quer dizer, é bem amplo, né? É bem amplo, são 4 alíquotas diferentes. Agora, a gente fez um levantamento, Juliana, vamos lá dar uma olhada sobre essa tabela, mas sobre investimentos, que vai de 15% até 22,5%, dependendo da quantidade de dias que você deixou a grana investida. Então, até 6 meses, de 6 meses até 720 dias, a quantidade de imposto a ser pago vai caindo. Isso vale para renda fixa. Na próxima cartela a gente tem ali fundos de ações 15% e aplicação em renda variável, bolsa de valores 0,005%. Lembrando que esses valores naturalmente já foram pagos. Já foram todos tributados durante o ano de 2011. A gente tem, então, essa tabela de prazos, que contém prazos, é uma tabela de retenção na fonte. Ela é aplicável tanto para renda fixa como para renda variável. A legislação tributária ela divide as aplicações financeiras em 2 universos, um de renda fixa e um de renda variável. A tributação de 15%, que aí a gente menciona como fundo de ações, é a tributação que a gente chama de definitiva, né? Então, em regra, a gente tem essa tributação definitiva que é utilizada, inclusive, para ações. E o 0,005% é aquele imposto que é chamado de dedo duro. É um imposto que é um valor bem pequeno, né? E que se aplica para os ganhos na compra e venda de ações, principalmente. Quer dizer, a Receita está de olho no que você lucrou na Bolsa. Isso. Como a retenção na fonte ela é feita pela intermediadora, né, no caso, normalmente pela instituição financeira que está intermediando o negócio, né, então a instituição financeira faz isso e declara para o fisco que fez isso. E aí o fisco fica aguardando que esse investidor, no ano seguinte, declare, né, aquilo que ele ganhou, né, naquela operação mensal. Então, basicamente é isso. E no caso de retenção na fonte daquela tabela de prazos, né, para renda fixa, por exemplo, é uma retenção que é feita em caráter exclusivo na fonte. Então, o que você ganha em renda fixa, ele não é tributado novamente na declaração de ajuste. Mas tem que avisar que teve aquele investimento em renda fixa, em fundos de ações, em ações, né, Juliana? Sim. Toda a operação em bolsa, né, entra aí fundo de ações e toda a parte de renda variável tem um demonstrativo específico na declaração, que é o demonstrativo de renda variável, que com ou sem ganho, todas as pessoas têm que informar aquele demonstrativo. E o de renda fixa, você informa na declaração de bens e direitos, né, como o que você tinha em 31/12 de 2010 e o que você tinha em 31/12 de 2011, e também vai informar lá o imposto retido e os ganhos na ficha de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. É isso, Juliana, muito obrigada por ter vindo ao UOL Economia. Até uma próxima conversa. Até uma próxima. E obrigada a você também que aprendeu aqui um pouco mais sobre o que é, afinal de contas, a tal da tabela do imposto de renda.